Olá! No vídeo de hoje eu trago como que eu fiz esse vestido de daminha para minha filha. Em breve vai ter o tutorial desse meu vestido também. O passo a passo aqui eu espero que esteja de fácil entendimento para você. Tentei fazer da forma mais fácil possível e vamos para o tutorial. Os materiais que eu vou usar para fazer esse vestido vai ser tule. Eu comprei esse tule shine aqui, ó, ele tem um brilho e ele é um pouco armadinho, ó. Tem 2 metros aqui. Aqui eu tenho retalhos de renda, então não vou saber dizer a quantidade, mas meio metro de renda dá, tá? Então, como eu já tenho esses retalhozinhos, eu vou usar ele. Aqui eu tenho 2 metros de tafetá. Esse aqui é o tafetá Sevilha, olha, ele tem esse brilho acetinado. Também comprei 2 metros. Agora vamos ao corte. Pra começar, eu vou cortar o corpinho. Eu peguei aqui o tafetá, dobrei uma vez. Aqui tá a auréola, ó, e aqui é a largura do tecido. Dobrei uma vez aqui. Vou cortar o forro primeiro, depois eu corto a rendinha que vai aqui por cima. Eu tenho aqui, ó, um vestido da bebê, que é a minha bebê no caso, eu vou usar como referência pro tamanho. Mas tirando as medidas da criança, né, também dá pra fazer ali experimentando, que é o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com ela experimentando. E vou posicionar aqui, onde tá a dobra, ó, desse tecido, eu vou posicionar a frente. E aqui nas laterais vai ficar do corte mesmo. Agora eu vou cortar aqui, ó, só seguindo mesmo todo esse modelo aqui. E ajusto se precisar. Aí agora aqui, ó, com a frente cortada, eu já vou cortar a renda pra acompanhar. Vou dobrar aqui a renda e vou cortar do tamanho igualzinho esse forro aqui. Como a minha renda é bem aberta, né, não tem tanto bordado, eu vou cortar outro forro igualzinho esse aqui pra frente, porque um vai ficar junto com a renda e o outro eu vou botar por dentro com o acabamento embutido, porque se eu fizer assim, quando eu costurar aqui pra dentro vai aparecer. Então, eu vou cortar outro desse aqui igual a frente. Então, eu vou ficar com 2 forros da frente e uma rendinha. Então, a frente ficou assim, 2 forrinhos e a rendinha. Agora, para cortar as costas, ó, dobrei uma vez o tecido de novo e vou usar essa frente aqui para poder me auxiliar no tamanho. O que acontece? As costas desse vestido, ela vem só renda e finaliza, né? Dobrei aqui, ó, tafetá, para ficar 2 bandinhas de uma vez só. Vou posicionar o da frente aqui, ó, como referência. A diferença é que o das costas não tem esse meio aqui. Ele tem um V, então é só pegar aqui, ó, do ombrinho e ir morrendo até aqui no corpinho, ó. Então, o forro das costas vai ser isso aqui. Então, vou recortar por esse aqui. Costas ficou assim, ó, um V e 2 bandas. Agora vamos cortar a renda das costas. Então eu tenho aqui, ó, uma renda com barra. Eu vou usar essa barra pro meio das costas, pro decote em V das costas. Então dobrei ela aqui, ó, igualzinha, colocando o desenho certinho aqui em cima do outro na beiradinha. Vou pegar o forrinho das costas como base para poder cortar e vou chegar ele, ó, o mais próximo da beiradinha aqui, dessa parte mais fundinha aqui, ó, da barra, para que essa partezinha aqui da beiradinha fique na pele dela. Então, eu tenho aqui 2 bandinhas de renda, então as costas já foi cortada. Agora eu vou fazer a manguinha eu vou usar essa mesma barrinha aqui da renda. Então, eu dobrei uma, acertei para ficar igual. 2 vezes. Eu vou usar uma manguinha que ela tem aqui, ó, como referência, só que eu quero mais compridinha. Então, vou cortar aqui assim e vou recortar bem maior porque ela vai ser franzida. Tem aqui as 2 manguinhas, ela vai ser franzida aqui, ó, e aqui, assim. Agora que eu já tenho todo o corpinho cortado, eu vou começar a costura nele. Vamos pegar aqui a frente, o tafetá e a renda. Vou botar a renda assim pra cima. E vou posicionar o outro tafetá por cima. E vou unir aqui, ó,
a gola e vou passar costura aqui nessa gola. As costas, o que eu vou fazer é passar overlock aqui na beiradinha. Overlock ou costurar e virar pra dentro, mas eu vou passar só overlock que a renda esconde aqui. Pronto, passei costura em volta da gola. Agora eu vou pegar a tesoura e vou fazer uns piques em volta dessa gola todinha pra poder não dar defeito quando virar, né? E esses piques não pode chegar até a costura, né? Não pode cortar a costura que nós fizemos. Também, ó, já overloquei aqui o meio das costas. Vou desvirar aqui. E a golinha vai ficar assim. Aí, o que eu vou fazer pra não ficar virando aqui, ó? Eu vou pegar aqui pelo avesso e vou bater uma costura na beiradinha, prendendo todo esse tecido aqui, ó, pra esse lado do avesso. Eu viro todo esse tecido pro avesso e bato uma costura prendendo ele só aqui, que aí não vai aparecer do lado de fora e não vai ficar virando. E também já vou pegar aqui, ó, lá na máquina, já que eu vou pra lá, vou pegar aqui as costas e vou posicionar a beiradinha aqui no lugar que ela vai ficar. E já vou passar a costura aqui, ó, nessa beiradinha, prendendo essa renda pra ela não ficar saindo. Aí vai ficar assim, com a parte de trás costurada e a daqui de dentro presa para um lado. Ó, a gola parou de ficar virando essa parte de dentro, ó, que tá com a costura batida. Agora nós vamos posicionar as costas em cima da parte da frente, colocando o lado certo com o lado certo. Porque nós vamos fechar as laterais e fechar esses ombros de forma embutida. Nós vamos abrir a parte da frente e vamos posicionar a parte de trás por dentro desse forro junto com a renda. E vamos passar uma costura prendendo todo esse tecido. Para ficar de mais fácil entendimento, a gente vai abrir, ó, dessa forma, colocando a frente e as costas assim, com o lado certo para cima. Vamos pegar a frente e abrir a parte, né, que é o forro e a parte que fica mais visível. E coloca a parte de trás junto e abraça essa parte de trás com toda essa parte da frente. E fica dessa forma, olha, fica um acabamento impecável, fica muito bonito, né? Agora nós vamos fechar as laterais, mas antes disso nós precisamos colocar todos os tecidos no mesmo direcionamento, o forro, a renda, e alfinetar tudo para que não saia do lugar na hora que a gente for costurar, né? Porque a renda ela é bem molinha. E aí a gente vai colocar a parte das costas por cima da parte da frente e vamos medir a largura da cintura, né? Aqui eu tô com a largura da cintura da minha bebê e vou marcando com os alfinetes essa largura, né, daí e também do busto ali, do tórax da criança. Lembrando que nas laterais tem que sobrar a mesma quantidade dos dois lados para ficar certinho. Depois é só passar a costura nessas duas laterais para fechar esse corpinho. Frente e costas unidas, já coloquei para minha bebê experimentar, ficou certinho. Aí eu só abri um pouco mais essa cava do bracinho, né, que estava apertada. E agora nós vamos para a manguinha. Eu cortei aqui um elástico fininho da largura do bracinho dela e vou pregar nessa manga, esticando, deixando essa beiradinha contornada aparecendo. E nessa parte superior da manga, eu vou passar uma costura para franzir. Isso, para pregar o elástico. Boto uma agulha para dentro e estico ele todinho. Aí, ó, fica assim a manguinha. Olha que gracinha, gente, onde vai ficar o bracinho. E aqui na parte de cima da manga, eu vou passar uma costura só de um pedacinho até poder franzir. A próxima parte, que era pregar essa manga nesse corpinho, provavelmente eu achei que estava gravando e não estava gravando. Mas é simples, gente, é só colocar essa manga, encaixar ela no corpinho, ali na cava do corpinho, costurar e depois dar o acabamento na overlock ou na zigue-zague, da forma que você preferir aí. Olha como é que tá ficando lindo. Ficou muito lindinho, experimentei nela.
Fui experimentando em todo o tempo e modelando. A parte de trás ficou assim, agora nós vamos partir para a saia desse vestido. Eu vou cortar aqui a saia desse vestido, que vai ser o forro, na verdade, né? Eu tô aqui com o meu tafetá. Eu dobrei ele, olha, ele vem da loja dobrado assim, né, na largura. Aí eu peguei, deixei ele dobradinho do jeitinho que vem pelas auréolas. E depois dobrei mais uma vez, juntando todas as auréolas juntas ali. Então, ficaram 4 dobras ali. Então, essa dobra vai me dar um godê duplo. Agora, o próximo passo é cortar a cintura, que vai ser nessa parte aqui, ó, que tem esse bico aqui da união, né, dessas dobras. E aí, como é que eu vou fazer? Essa saia vai ter 60 centímetros de comprimento, né, a princípio. Depois eu vou medindo ali, se precisar corta, se não precisar não corta. Eu vou pegar a cintura da minha bebê, que é a largura que tá dando aqui, ó, no corpinho do vestido dela, que aqui deu 55 centímetros. Pego esse valor da cintura e divido por 8,24. O resultado aqui deu 6,26, então vou marcar aqui da ponta até aqui 6,26, daqui até aqui 6,26 e por último daqui até aqui 6,26. E vou acrescentar abaixo desse círculo do 6,26 mais 2 centímetros para baixo para poder franzir essa cintura, tá? Caso você não vá franzir a cintura, não acrescenta, porque senão pode ficar muito grande para encaixar na cintura. Depois de marcado e cortado a cintura, agora eu vou marcar todo o comprimento. Aí eu vou marcando de 60 em 60 centímetros com a fita assim, ó. E usando uma caneta, algum lápis de alfaiate. E depois é só cortar nos locais que foi marcado. Fica certinho, gente, não tem erro. Agora eu vou pegar uma das partes ali das dobras das laterais e vou abrir um pouquinho para poder a gente colocar um zíper para ficar fácil da criança vestir. Já aqui eu tenho um filó que vai por cima, como ele é muito largo, eu dobrei ele várias vezes, né? Aqui, ó, tá a largura dele e aqui tá o comprimento dele. E vou cortar ele do comprimento que eu quero, que aqui no meu caso é 60 centímetros. Eu não vou cortar ele godê igual o outro, não. Vou cortar ele assim mesmo, que a gente vai franzir e vai dar tudo certo. Ao todo, eu cortei 3 partes dessa e eu vou abrir ele dessa forma e vou passar uma costura na beiradinha para poder franzir todos eles. Mas eu vou franzir separado, tá? Os 3 separados. Dá um efeito muito melhor, mais cheio, mais armadinho quando a gente franze separado e depois junta tudo. E aí é só franzir na máquina. Essa minha máquina eu já boto nos pontos que já vai franzindo enquanto eu vou costurando. Mas senão você costura e depois puxa a linha. Esse aqui é o forro, olha, eu já overloquei ali a abertura dele e franzi a cintura. Agora eu vou pegar um dos filós e vou colocar ele por cima desse forro. Mas eu fechei aqui, ó, na lateral, fechei essa abertura do filó e deixei uma abertura em cima pra se unir com a outra abertura que fizemos com o forro, pra colocarmos o zíper. Eu fiz isso em todos os 3 filós que eu franzi. Agora é só pegar o filó e botar por cima desse forro. E nós vamos fazer isso com os 3. Vamos unir todas as... Na verdade, 4 saias contando com forro, né? Vamos unir todas as 4 saias e vou pegar pelas aberturas e vou unir todas elas juntinhas, uma a uma, assim, ó. E aí a gente costura tudo junto. Olha, ficou assim, ficou até em pezinho. O que acontece? Quando a gente coloca camadas desse filózinho separado, eles não ficam unidos. Você vê aqui, ó, que tem 2 saias, tá vendo? Uma dentro, uma fora. Esse tafetá de dentro tá murchinho, mas eu vou colocar uma nágua por baixo, que eu vou gravar em outro vídeo, passo a passo dela. Então, é só você, depois desse vídeo aqui, sai a anágua pra colocar de baixo, aí vai abrir esse forro, ele vai acompanhar esse tecido fininho. Olha como ele brilha. Os 4 tecidos aqui. Agora eu tô juntando com o corpinho, tô passando a costura, juntando a saia com o corpinho desse vestido. Mais uma vez eu perdi alguma cena, então vim aqui depois de pronto pra mostrar qual seria a próxima. Seria colocar o zíper no lugar. Aí eu coloquei o zíper só na sainha, por dentro ficou assim.
No corpinho aqui pra cima não, porque tem abertura aqui, ó, no meio das costas. E aí, simples, sabe? Prega de forma simples, tô usando o zíper comum. E aí eu preguei ele só no primeiro filó e no forro de tafetá. Os 2 filós de cima eu não preguei, ó, ele tá solto aqui, que aí ele meio que esconde o zíper, tá vendo? Se eu pregasse tudo juntinho, o zíper ia aparecer muito. Aí eu deixei 2 filózinhos fora e aí ficou assim, aí vem um laço e tampa também. Agora vamos pro passo a passo do laço. Para fazer o laço, cortei aqui, ó, um tecido que tá dobrado assim. Aí ele tem de largura 32 centímetros e assim aberto ele tem 46. E aí cortei um outro tecido, que não importa o comprimento disso aqui, mas a largura, ó, ele tem 7,5 de largura. E comprido assim não precisa ser tanto, que é aquele tecido que vai aqui, ó, no meio do laço. Você coloca o laço assim, ele vai aqui no meio. Cortei um acrilon, ó, dobrado ao meio. Eu cortei do tamanho desse tecido dobrado, ó. Eu vou passar uma costura aqui, deixando uma aberturinha no meio aqui. Feita a costura aqui na beiradinha, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou colocar essa costura assim, ó, pro meio. E vou com ele assim no meio, passar uma costura aqui, ó, nas laterais, prendendo tanto esse tecido como esse coisa junto, prendendo tudo junto. Vou cortar o excesso. Eu vou passar as costuras aqui na lateral. E aí, agora com as costuras feitas, a gente vai desvirar por esse buraquinho aqui, envolvendo todo esse acrilão. E aí vai ficar assim. O que a gente pode fazer para prender bem esse acrilão é marcar o meio. Vou passar uma costura aqui no meio. E vou aproveitar e vou pegar esse tecido aqui, ó, botar ele do avesso e vou passar uma costura fechando ele. Eu vou pegar assim e vou costurar. Pronto, ó, costurei. Bom que com acrilão ele fica em pezinho. E a fitinha. Vou aproveitar e vou dar mais uma ajustada. Vou tirar. Vou costurar aqui do avesso, ó, onde tá a costura, vou passar uma costura. Aí eu vou desvirar, ó, fiz a costura, vou desvirar e vou colocar de novo. Ó, e agora eu venho aqui por dentro e vou pregar assim na mão para ele não se mexer. Prontinho. Peguei uma tira de tecido bem longa, com 8 centímetros de largura, dobrei, passei a costura. E aí, em uma das pontas eu costurei assim, ó, fechei. E na outra ponta eu deixei aberto para desvirar. A bainha do vestido, eu passei o overlock e passei a costura. Ela tá enviesada assim, ó, mas eu vou passar, ela vai ficar direitinha. Do filó ficou assim, ó, só cortado. Preguei a faixa aqui no vestido, ó, aí preguei na mão, ó. Essa parte de cima eu preguei só essa daqui, pra não ficar abrindo. Mas aí eu vim dando pontos, olha, pontinhos, ó. Ela fica solta, mas em alguns pontos tem pontinhos, ó.
Aqui não tem em cima, só no meio, ó. E aqui tá as costas, ficou assim. Agora, eu vou vir com um laço. O laço vai tampar esse meio aqui, ó. Eu vou vir com um laço. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar esses cochetes aqui de pressão. Desse lado aqui. E esse outro aqui eu vou costurar à mão. Vou prender o laço aqui. E um lado dele eu coloco os cochetes. Ó. Preguei aqui o laço. Nem mostrei fazendo, porque a gente dá um trabalho. Eu não sei se coloco outro cochete pra ficar preso aqui embaixo, porque eu coloquei 2 aqui em cima. Eu coloquei um aqui e outro aqui. Ou negocinho difícil de pregar. Mas foi. Eu já tinha me esquecido tanto que era difícil de pregar isso. Ó, eu coloquei 2 aqui na parte superior, tá vendo? E aí tudo isso aqui vai ficar aqui dentro, né? Não vai aparecer. E aí quando eu fecho, ele fica assim, tá vendo? Fica bem bonito, ó. Aqui, ó, fica assim. E aí eu vou esperar a bebê tá dormindo pra acordar pra ver se vai ficar bom. E aqui nessa saia eu tô pensando em colar umas pérolas. E esse foi o resultado, ficou um vestido bem armado, ficou lindo. Depois eu vou publicar pra vocês o passo a passo da Nágua. E, gente, com uma verdadeira princesinha, eu amei o resultado, achei que ficou muito lindo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra você. Até o próximo, tchau, tchau, fiquem com mais ceninhas aí.